que está acontecendo, né? Você sabe o que está acontecendo. A educação inclusiva, ela é uma obrigação legal, não é? E é direito da pessoa com deficiência ter acesso à educação mais acessível possível para ele, independente do diagnóstico dessa pessoa. Então, e a instituição, escola, deve atender a esse aluno, independente do diagnóstico dele e das dificuldades que ele tem. E como existem muitas dificuldades desconhecidas, inclusive pela maioria dos professores, né? Porque nas licenciaturas não falam sobre educação inclusiva. Fala uma disciplinazinha ou outra, né? Quando fala alguma coisa. Então, para ajudar a fazer isso funcionar, foi instituído o atendimento educacional especializado, que além de oferecer um serviço para eliminar barreiras para os alunos, também oferece formação e apoio para os professores. Só que, muitas das vezes, o atendimento educacional especializado, que deveria ser um serviço, né, que oferece formação, que oferece recurso, que oferece um monte de coisa, às vezes é um professor na escola. Quando tem um professor na escola. E um professor numa escola com 10, 20, 30 alunos com deficiência, que tendo que avaliar, tem que entender as dificuldades, tem que mapear as dificuldades, tem que criar planejamento, às vezes não dá conta de assessorar todos os professores regentes. E os professores regentes têm que pesquisar como adaptar a atividade. Por quê? Porque não dá, um professor sozinho fazendo um atendimento educacional especializado não dá conta disso tudo. Para a educação inclusiva funcionar da melhor maneira possível, a gente precisa se capacitar a essa resposta. Não é? Por quê? Porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A diferença vai acontecer na nossa prática. E muitos professores, diante dessa situação, veem um aluno ali na sala que não está participando, que não está estudando, que não está fazendo, às vezes não está prestando atenção, não está demonstrando interesse, não está comunicando, não está perguntando, não está tirando dúvida, não está fazendo as atividades propostas, e os professores mais apaixonados e até os menos apaixonados começam a se sentir frustrados com essa situação. Por quê? Porque o aluno está ali para aprender, o professor está ali para ensinar, e quando essa mecânica não funciona, essa dinâmica não funciona, ambos saem, no mínimo, chateados da situação. Né? Tanto o aluno sai prejudicado, quanto o professor também sai prejudicado. Muitos professores se sentem inseguros, frustrados, até mesmo impotentes com a educação inclusiva, e até desacreditam que existe uma possível solução. Isso acontece a maioria dos professores. Se isso já aconteceu com você, olha, saiba que você não está sozinha, você não está sozinho, tá? Esse sentimento de frustração, impotência diante de uma possível barreira que o aluno tem, diante de um diagnóstico fechado que o aluno apresenta, que não sabe como interagir com aquele aluno da melhor forma, como adaptar uma atividade para aquele aluno de um conteúdo específico. Esse sentimento acompanha vários outros educadores, você não está sozinho. Mas a gente aqui do Instituto ETAD está aqui para ajudar você a encontrar o melhor caminho para você e para o seu aluno. Porque não adianta eu falar para você que você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Existe uma forma de você encontrar o seu caminho. Vou te explicar por que usar o interesse do aluno é importante. Por que usar o interesse do aluno é importante? Olha, independente do transtorno de atenção que o seu aluno tem, você pode ter certeza que ele foca no que ele gosta de focar. Quando ele quer focar em alguma coisa que ele ama, que ele gosta, que ele tem interesse, ele tem muito mais facilidade para focar naquilo do que se fosse algo que não tem interesse. Você pode fazer o teste quantas vezes você quiser. Você vai perceber isso. Uma pessoa, independente de ter algum transtorno ou não, você pode pensar no seu aluno também que tem algum transtorno de atenção. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de atenção e hiperatividade. Ela foca nas coisas, sim. Ela foca. Só que é muito mais fácil para ela focar em algo que ela quer fazer, que ela gosta de fazer e que ela quer fazer naquela hora, do que em algo que é chato, que é repetitivo, que é desagradável para ela, que ela não entende o significado, que ela não sabe o propósito daquilo. E para quem tem dificuldade de aprendizado e para quem tem dificuldade de atenção, fazer tarefas que a pessoa desconhece o significado, não sabe para quê, que estão fora do campo de interesse, é muito custoso. É um custo de energia, às vezes, impossível do aluno alcançar.
Se pra gente fazer uma coisa que não é legal de fazer, que é chata, que é entediante, é um pouco difícil, a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? A gente vai se esforça um pouquinho e consegue. Ah, tem uma coisa para fazer. É chato? É. Ah, eu tenho que ler o manual de instrução da televisão nova. Ah, que coisa chata. Ler o manual de instrução da televisão. É chato. É chato. Se eu precisar fazer, eu consigo? Consigo. Não consigo? Consigo. Mas eu vou ter que me esforçar um pouquinho. Não é algo que eu vou fazer espontaneamente. Eu tenho que exige um pequeno esforço. Mas para a pessoa que tem dificuldade de atenção, às vezes esse pequeno esforço é um esforço assim, ó, desse tamanho. E às vezes para o seu aluno, esse pequeno esforço que a gente pede para ele, Joãozinho, olha para frente, Mariazinho, olha para frente, Mateus, olha para frente, Gabriel, olha para frente, esse pequeno esforço que a gente pede para ele toda hora, às vezes é um esforço assim muito grande. Por quê? Porque às vezes ele está num ambiente com tanto estímulo mais interessante do que o conteúdo que está ali no quadro, que para ele olhar, para ele fazer o que você está pedindo, isso gera um esforço enorme. E aí você se desgasta. Já viveu essa situação? Acho que todo professor já viveu essa situação, né? De gastar a voz, gastar o emocional ali, de tanto chamar a atenção do aluno para ele prestar atenção, para ele se comportar, para ele fazer o que ele precisa fazer, para ele ter uma postura de aprendiz dentro da sala de aula, ficar sentado, olhar para frente, prestar atenção, fazer pergunta, tirar dúvida, fazer atividade, que é o que todo professor quer. Todo professor quer que o aluno tenha as habilidades de aprendiz. Quais são as habilidades de aprendiz? É isso que eu falei agora com você. Olhar para frente, prestar atenção, copiar quando precisar copiar, redigir uma resposta quando conseguir redigir, enfim. São as habilidades esperadas por todos os professores, só que alunos da educação inclusiva nem sempre têm essas habilidades bem desenvolvidas. Às vezes não é que eles não vão aprender essas habilidades, claro que eles podem aprender, todos podem aprender, mas existem habilidades que ele tem mais dificuldade, está em processo de aprendizado. E às vezes o aluno está lá no ensino médio e tem habilidade de aprendiz do segundo, do terceiro ano que o aluno não aprendeu ainda. Isso é muito comum. Mas qual é a questão aqui? A questão é que você pode estar se desgastando de tanto pedir atenção para esse aluno. Às vezes você chega até a comunicar com a família do aluno. Olha, a família do aluno, está acontecendo isso, e não presta atenção, está difícil. Aí chama de novo. Olha a família do aluno, ele continua sem prestar atenção. Olha a família do aluno, ele não está focando, ele não está querendo, ele esquiva da atividade, ele tem comportamento inapropriado na sala, ele não quer nem ficar na sala, que tem casos assim. E você desgasta a sua relação com o aluno, porque você fica ali chamando o aluno toda hora, e a sua relação com o aluno desgasta. O aluno que antes gostava de você, agora não gosta mais. Ou antes o aluno que era imparcial em relação a você e não gosta mais do professor, da professora. Aí você começa a chamar a família. Sua relação com a família desgasta também. Porque a família começa a achar que o professor está pegando no pé do filho. Né? A família, tem família que pensa assim, tem família que ignora. Tem família que vai bater na criança em casa. Enfim, são várias situações que podem acontecer, mas a relação do professor com a família também vai desgastando com o tempo, quando esse tipo de problema vai acontecendo, esse tipo de atrito o tempo todo vai acontecendo. E a relação com a gestão também. Às vezes você está tendo um problema ali e você recorre à gestão, recorre à coordenação, busca orientação da coordenação pedagógica, encaminha o aluno para a orientação pedagógica, para a psicóloga da escola, enfim. E essa relação vai desgastando ali também, porque às vezes as soluções que te passam não resolvem. Mas lembra do que eu falei com você antes? Que se você colocar, se o aluno tem facilidade, mais facilidade ou menos dificuldade de focar em algo que é do interesse dele, por que, então, nós não tornamos a atividade interessante para ele? Não para mim, não para o outro aluno que tem facilidade em aprendizado, não para o aluno que tira 10 em todas as provas, mas para o aluno que tem mais dificuldade, ou para o grupo, se você tem vários alunos, mais interessante para o grupo de alunos que tem mais dificuldade. Porque muitas das vezes os alunos possuem interesses em comum. Na verdade, muitas das vezes não. Na maioria das vezes, os alunos possuem interesses em comum. E por que a gente não torna a atividade, a aula, mais interessante para esse grupo ou para esse aluno que tem mais dificuldade? Os outros alunos que não têm tanta dificuldade, eles vão pegar o conteúdo da mesma forma. Às vezes ele vai até achar mais legal, mais divertido. Eu costumo dizer que a educação inclusiva, a adaptação de atividades, né, torna o aprendizado mais fácil para quem não tem dificuldade e torna o aprendizado possível para quem tem dificuldade de aprendizado. Entende? A adaptação de atividades torna o aprendizado possível para quem tem dificuldade de aprendizagem.